Esse módulo chama Igreja Corpo de Cristo, desenvolvendo relacionamentos. Amém? Desenvolvendo relacionamentos. Então eu acredito que depois dessas aulas, irmãos, se você entendeu, como eu disse aqui, pelo menos 50% das aulas, pelo menos 50% você entendeu e conseguiu aplicar na sua vida, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Amém? E a igreja vai se tornar melhor também, porque você, a comunhão do corpo é a igreja. Amém? Então é muito importante que você também adquira esse material, que você possa emprestar para alguém, possa ouvir novamente. Eu, quando vou falar coisas parecidas, semelhantes, eu costumo ouvir, uma escola, uma aula que nós já falamos, porque eu tenho todo esse material na minha casa, tem tudo no computador, tem também nas mídias. E eu, irmãos, diante do Senhor, muitas vezes eu estou ouvindo uma aula e começo a me impressionar com aquilo ali. E eu começo a rir e dizer, gente, eu mesmo preguei isso, e parece que eu mesmo estou aprendendo comigo. Sabe quando você começa a ouvir, esquece que é você que está falando? Não sei se você não tem o costume de se ouvir. Eu tenho o costume de me ouvir. Então, praticamente todas as mensagens, irmãos, que eu ministro aqui, eu escuto depois. E algumas já escutei 5, 6, 7 vezes. E aí eu estou ouvindo e às vezes vai passando, você esqueço que eu que estou falando. E eu começo a aprender algumas coisas. Eu penso assim comigo, como é que eu ensinei isso e agora estou aprendendo? É porque, na verdade, irmãos, é algo que não está totalmente ainda consolidado no seu espírito. É algo que você conhece, está ensinando, está lutando para entrar naquele lugar, mas não está consolidado no seu espírito. Por isso que quando você ouve, você começa a falar, poxa, isso aí é verdade, eu preciso disso e tal. E parece que às vezes eu começo a ouvir coisas que eu mesmo preguei, que eu nunca ouvi. Parece que eu estou ouvindo como se nunca tivesse ouvido aquilo. E é estranho, irmãos, qualquer dia você vai entender, mas é porque a gente, irmãos, tem que, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar, queridos, sobre identidade. Última aula deste módulo, a identidade no reino. E esse tema vai abordar muitas coisas que a gente já viu no decorrer dessas aulas. Então hoje nós vamos usar outros textos, vamos exemplificar outras coisas, outros pontos, mas na verdade é um resumão dessa escola, porque a identidade inclui tudo aquilo que falamos, o perdão, a maturidade, a honra, entender os seus limites, amém? Então tudo isso está embutido na identidade. Então, aquilo que nós vamos falar hoje vai de encontro aquilo que nós já falamos nesses dias. Aleluia. E identidade, irmãos, existem alguns pontos ligados à identidade que eu quero falar com você aqui nessa noite. Um deles chama-se, o primeiro deles que eu quero falar com você nessa noite chama-se saber quem você é. Ah, pastor, a identidade é isso. A identidade é justamente você conhecer quem é você, saber quem você é. E identidade, irmãos, tem tudo a ver com paternidade espiritual. Por quê? Nós vamos falar disso bem rápido, porque para a gente poder detalhar sobre isso, nós precisaríamos de muito mais aulas. Mas o que eu vou falar aqui para você, irmãos, está totalmente ligado ao kit de paternidade no reino de Deus. É um kit de 5 aulas só de paternidade. Nós temos esse material ali. Você também que está ouvindo esse DVD em algum lugar, você pode adquirir esse material, o kit de paternidade no reino e o kit 5 ministérios, que fala dos ofícios ministeriais. Então, primeiro ponto que nós queremos falar sobre identidade hoje é conhecendo quem nós somos. Gênesis capítulo 14, você só anote, vai falar, irmãos, quando Deus ele institui a circuncisão. Quando Deus escolhe um homem chamado Abraão, através de Abraão, Deus escolhe um povo, o povo que viria de Abraão. E a partir dessa eleição de um homem e de um povo, quando Deus escolheu a Israel, escolheu os hebreus, ele selou uma aliança chamada de circuncisão. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 14.
E você vai ver que o que tem a ver com isso? A circuncisão era uma marca feita na carne. É 14 ou é 17? Confere para mim. Obrigado, Espírito Santo, pelo alerta. A circuncisão era uma marca feita na carne. Então, o prepúcio, que é a extremidade do órgão sexual masculino, a mesma cirurgia que hoje é chamada de fimose, 17. Então, corrija, por favor. Amém? Gênesis 17, Deus institui a circuncisão. Gênesis 14 fala sobre Melquisedeque, Abraão e Melquisedeque. Então, em Gênesis 17, Deus institui a circuncisão. E o que tem a ver a circuncisão? A circuncisão era um corte na carne. Então, o primogênito, né, todo homem que nascesse, ele era circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia, então, o menino era levado, né, ao lugar de oração, e naquele lugar, ele era circuncidado sempre no 8º dia, irmãos. A circuncisão é algo tão importante para os judeus, e naquela época era algo assim tão sagrado, que até se o dia de circuncisar, o 8º dia, caísse num sábado, a circuncisão era realizada. Os judeus guardam o sábado até hoje, né, de uma forma assim, muito firme. E pensa isso na lei de Moisés, como que era a questão do sábado. Então, no sábado não se fazia absolutamente nada, a não ser, né, no dia do descanso, a não ser separar o dia para o Senhor. Mas a circuncisão, se o 8º dia do menino caísse no sábado, o menino era circuncidado no sábado, que era o 8º dia. Havia uma exceção para a circuncisão. Então nós entendemos, irmão, que a questão da circuncisão, do selo, da aliança, era maior do que o sábado. Era um mandamento, era uma lei, era um pacto maior, mais forte do que o guardar o sábado. Então o menino era circuncidado. E quando o menino era circuncidado no 8º dia, o que acontecia? O seu nome era liberado. Então não é como é nos dias de hoje, que o menino já nasce, né, 6 meses antes, todo mundo já sabe o nome. Às vezes a mãe não está nem grávida ainda, o dia que eu tiver um filho vai chamar tal. Ou então o filho está no ventre, todo mundo já sabe. Quando o menino nasce, ele já é batizado, né, com horas de vida, está todo mundo já chamando a criança pelo nome. Na lei dos hebreus não era assim. 8º dia, então, quando era circuncidado, então o menino era batizado. Então o seu nome fazia-se ser conhecido para a comunidade. Ou seja, agora ele tem uma identidade. Então você entende comigo que a identidade daquele menino está ligada à circuncisão. Então você entende comigo que a marca na carne, que era aquilo que quem fazia? O pai fazia a circuncisão, ou seja, circuncidava o filho no 8º dia. Então a circuncisão está atrelada à liberação da identidade. Então nós trazendo isso para o mundo espiritual, nós entendemos, irmãos, que no desenvolver da paternidade espiritual, quando um homem se submete a um outro homem, no sentido de paternidade espiritual, no sentido, sabe, de cobertura, no sentido de caminhar junto, no sentido de aliança, ou seja, você tem um tutor espiritual, você tem alguém que é para você uma referência, e ele está te discipulando, cuidando de você em paternidade. O que ele está fazendo? Ele está marcando a sua carne. O que é marcar a carne? Circuncisão. Ele está marcando a sua carne, e quando ele marca a sua carne, progressivamente a sua identidade está sendo liberada. E o seu destino está sendo definido. Você está entendendo isso? Então tem tudo a ver com paternidade espiritual. Quando eu tenho paternidade espiritual, eu vou sendo circuncidado, vou sendo marcado a minha carne. E a circuncisão gerava dor. A Bíblia fala que aqueles que eram circuncidados tinham que ficar pelo menos 3 dias em repouso total, porque não tinha os medicamentos, não tinha, sabe, todos os meios que hoje nós temos. E doía, dava febre, tinha o risco de tétano. Então eles tinham que ficar ali quietinhos até que sarassem. Mas quando eles sarassem, eles se levantavam agora dentro de uma aliança. Eles estavam aliançados. A circuncisão do menino, essa do 8º dia, era mais fácil. Mas você vai ver lá em Josué 5, por exemplo, que o povo de Israel foi circuncidado já velho. Circuncidou todo homem que fazia parte do exército e ia entrar. Então eles foram circuncidados.
Então, irmãos, tem tudo a ver com isso. Quando você está sendo marcado na sua carne, isso, sabe, é às custas muitas vezes de dor, muitas vezes de uma renúncia, muitas vezes de podas. A partir do momento que você tem uma paternidade no espírito, uma paternidade espiritual, um homem que te acompanha, um homem que te discipula, um homem que te ensina, um homem que se posiciona como um pai espiritual, ele vai incisando a sua carne, marcando a sua carne, progressivamente a sua identidade vai sendo liberada. Amém? Aleluia. Por que nós precisamos entender de identidade, irmãos? Porque quem sabe quem é, sabe o que precisa fazer. Amém? Quando eu sei quem é, quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer. Quando eu sei o que eu preciso fazer, então eu encontrei o meu destino. Aleluia. Então, pastor, não sei o que eu faço. Sempre quando eu não sei o que eu faço, é porque eu não sei quem eu sou. E quero abrir um parêntese aqui. Essa é uma das afirmações que eu mais ouço nesse tempo. Eu não sei o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, é porque não temos a definição de quem somos. Porque quem sabe quem é, sabe o que deve fazer. Quem sabe o que deve fazer, encontrou o seu destino. Isso vem de impacto a nós. Por quê, irmãos? Porque essa escola é uma escola que vem nos impactando. Então, irmãos, identidade tem tudo a ver com paternidade espiritual. E isso você vai entender muito mais nesse kit que eu acabei de apresentar para você. Nós não vamos adentrar aqui. Identidade, então você anotou aí o Gênesis 17, depois você confere. Joga para mim aí Efésios capítulo 4, verso 10. Vamos ver lá. Identidade no reino tem tudo a ver com os 5 ministérios. Identidade no reino tem tudo a ver com 5 ministérios. E como esse módulo chama Igreja Corpo de Cristo, desenvolvendo relacionamento, eu só vou ter um relacionamento, irmão, saudável, sadio, se eu me mover em identidade, se eu souber quem eu sou. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Paz. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Paz. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista o aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Tornar melhor. Quem são os santos? A igreja. Então, qual o objetivo dos 5 ministérios? Aperfeiçoar, tornar melhor o serviço da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tem a ver com essa aula, irmão? Tem a ver com essa aula? Tem exatamente tudo a ver. Então, dentro dessa aula de identidade do reino, que é essa aula de hoje, nós poderíamos entrar nos 5 ministérios, só que eu não vou falar disso para você, porque nós temos também 5 aulas, de 1 hora e tanta no kit, os 5 ministérios falando sobre isso, sobre o mestre, o apóstolo, o profeta. Mas, irmãos, isso tem tudo a ver com o meu desenvolvimento como pessoa, com o meu desenvolvimento como filho de Deus, com o meu relacionamento com as pessoas, entender identidade, porque você viu aí, que o Senhor chamou uns para apóstolos e profetas, mestres, evangelistas e pastores, para quê? Para aperfeiçoar o corpo, para desenvolver o ministério, aleluia. Então, nós vamos começar por aí, por esses pontos, ok? Identidade, abra sua Bíblia comigo. Em Romanos 8,17. Tem tudo a ver, querido, não só com o entendimento de que você precisa de uma paternidade humana para que te ajude no seu desenvolvimento pessoal, mas que você entenda, irmãos, que você é filho de Deus.
Antes de qualquer coisa, você é filho de Deus. Antes de qualquer coisa, você tem um Pai, o Pai eterno, o Pai soberano, o Pai de todos, que é o Senhor. Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só essa primeira parte. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Nós precisamos entender, irmãos, o desenvolvimento da identidade como filhos. Entender que quando nós começamos a entender esse lugar de filho, nós entramos aqui em Romanos 8,17. Se somos filhos, então nós temos que entender que somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. Então, se eu sou herdeiro de Deus, quer dizer o quê, querido? Que todas as coisas já me foram dadas, já me foram conferidas. Então eu não preciso, irmãos, ir de campanha a campanha. Eu não preciso ir, irmãos, de culto a culto, pedindo coisas que já são minhas. Por quê? Porque se o meu pai tem um grande patrimônio, e eu sei que por ser filho eu vou herdar tudo aquilo, eu não preciso ficar uma vida inteira pedindo ou negociando aquilo que é do meu pai, porque sendo do meu pai já é meu. E o Senhor falou: todas as coisas são suas, porque vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você consegue entender isso, irmãos? Que Deus nos coloca na mesma altura que o seu Filho Jesus. Coloca, sabe, Jesus como sendo o primogênito, o filho primogênito, sendo o nosso irmão mais velho. E como Cristo é herdeiro do Senhor, nós somos co-herdeiros. Não sei se você entende isso, irmão. Pensa tudo aquilo que foi disponibilizado para Cristo, tudo aquilo que Jesus, por aquilo que Ele fez, Ele conquistou na cruz. Pensa que todo o mérito que o filho mais velho tem, e aquilo que ele recebe do Pai, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E o que a Bíblia fala? Que nós somos co-herdeiros com Ele. Tudo aquilo que Ele teve o mérito de receber na cruz, Ele transferiu para mim e para você. Ele transferiu para mim e para você. Agora, a pergunta é: por que eu sou co-herdeiro com Cristo? Por que eu tenho o direito de receber todas as coisas? E às vezes você pensa: por que eu não tenho nada então? Por que eu passo tanta luta? Por que eu passo tanta dificuldade? Por que minha vida está essa miséria? E você fala assim: cara, você não precisa ficar pedindo aquilo que já é seu. Você não precisa andar de campanha em campanha. Você não precisa, sabe, ser um pedinte espiritual que só vive pedindo as coisas. Porque tudo o que é do Pai já é seu. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas por que sabe, eu não ponho a mão nessa herança? Porque a Bíblia fala, irmãos, em Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas 4, 1 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menino ou menor de idade, de nada ele difere de um escravo, embora seja senhor de todas as coisas, ou embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões ou administradores, até o tempo determinado por seu Pai. Então qual que é o problema? Você já entendeu qual é o problema? Que se esse herdeiro ele for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de todas as coisas. Porque, irmão, se o Heitor é o meu herdeiro, e eu vir a falecer e deixar milhões para o Heitor, só que o Heitor tem 5 anos, então ele não pode assumir herança. Então ele vai ter um tutor, ele vai ter um responsável por essa herança, até que ele assuma a maioridade para responder por ela. E enquanto isso, irmãos, esse tutor toma conta da herança que é dele
mas que ele não pode definir, decidir nem usufruir. Você já entendeu o que talvez esteja acontecendo na sua vida? Nós somos herdeiros, mas se o herdeiro for menino, imaturo, de nada ele vai diferir de um escravo. É por isso que eu olho para a minha vida e falo, mas parece que eu vivo como um escravo. É porque eu sou um menino. Então o que eu preciso fazer? Não é andar pedindo, irmãos. É crescer, amadurecer, desenvolver a fé, desenvolver o entendimento. Por quê? Porque Deus não se move pela minha necessidade. Deus se move, irmãos, pelo meu propósito, pelo meu entendimento. As minhas lágrimas, queridos, mostrando a minha necessidade ao Senhor, não pode movê-lo. A minha oração, me colocando dentro do propósito, daquilo que Ele me chamou para ser e para fazer, é que move o Senhor. Então nós precisamos crescer. Abra aí, Romanos 8,13, diz assim. Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vamos lá. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, com as vontades da carne, as concupiscências da carne, o desejo da carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados, diga comigo, guiados, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Uau! Tem uma diferença aqui, irmãos. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filho que diz aqui são filhos de Deus é a palavra no grego ruios. Diga comigo, ruios. O que é ruios, pastor? Ruios fala de um filho maduro. Fala de um filho no exercício da sua identidade. Ruios fala de um filho no exercício da sua identidade, entendendo quem é, se movendo dentro do propósito, tomando posse da sua herança no Senhor. Ruios. E quando que eu alcanço a condição de ruios? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem guia você, irmão? Quem guia você? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que tipo de filho? Ruios. Mas então aquele lá imaturo não é filho, ele é o téknon. Aquela primeira passagem que lemos aqui de Romanos, que diz: vocês todos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse é o filho téknon. O que é o filho téknon ou teknon? É o filho imaturo, é o filho no início da caminhada, é o filho que ainda é menino e por isso não difere de um escravo. Está entendendo, irmãos? Será que algum dia já nos ensinaram isso, irmãos? Que tem diferença, sabe, de filiação? Que quando eu entro nos primeiros caminhos, nos primeiros momentos, onde Ele é para mim apenas o caminho, onde Ele não se tornou nem a verdade nem a vida. Quando para mim ainda, temos falado tanto disso, né? Quando para mim ainda tudo me é lícito. Quando eu ainda estou nesse lugar de tudo me é lícito, brigando por aquilo que eu posso, perguntando a mim mesmo: o que eu posso, o que eu posso fazer? Ou afirmando: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu vou fazer isso. Esses são os primeiros degraus onde tudo me é lícito. E a Bíblia fala que tudo te é lícito. Mas você, irmãos, a maturidade que nós tanto falamos aqui vai te levar a degraus mais altos na caminhada com Deus, onde nem tudo te convém. Então eu vou parar de perguntar ou de afirmar que eu posso para falar: eu até posso, mas não devo. Eu até posso, mas não vou fazer, eu vou renunciar, eu não devo. Por quê? Pelo amor ao Evangelho. Paulo dizia: gastarei e me deixarei gastar por amor ao Evangelho. Será que a gente tem se gastado, irmão? Paulo falou: sabe,
eu sendo livre para com todos. Eu sei que Deus me fez livre. E Ele disse, eu sou livre de todos, livre para com todos. Mas me fiz servo de todos para servir a igreja. Então, irmãos, nesse lugar de identidade, de maturidade, você não briga por liberdade, você abre mão dela para servir o reino. Você abre mão dela para servir a igreja. Será que é bom para nós ouvir essas coisas? Será que cai suave assim? E nós precisamos entrar nesse lugar. Então, se eu estou brigando ainda, não, eu posso fazer isso, eu faço, e aconteço, eu ainda estou nos primeiros degraus. Mas eu tenho que chegar, irmãos, e entender que eu preciso ir além. E não se preocupe, irmão, porque todos nós passamos ou estamos passando pelos primeiros degraus. Ninguém chegou lá no alto, ninguém chegou no 10º andar sem passar pelo primeiro. Mesmo que tenha subido de elevador, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Às vezes ele ainda vai parando, né? Já viu quando você tem que ir lá no 15º andar e ele para em quase todos até chegar lá? E às vezes nossa vida é assim, ele vai parando. Aí você fala, poxa, eu quero chegar lá no 18º. Esse elevador já parou aqui umas 15 vezes antes de chegar onde eu preciso. Esses são os processos da vida de um homem. Então, irmãos, nós somos filhos, só que você tem um filho que caiu lá pelo sacrifício da cruz de Cristo. Ele já caiu como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mas ele é um tecnon, ele é um menino imaturo, e por isso ele nada difere de um escravo. E você tem já um outro filho, um filho que nós chamamos de filho ruios. O Senhor separou. No grego está escrito, esse filho aqui é o tecnon, já esse aqui é o ruios. Qual que é o ruios? Aquele que se desenvolve na sua identidade e é guiado pelo Espírito de Deus. Meu Jesus. Então, irmãos, identidade no reino tem tudo a ver com entender o ofício ministerial. Efésios 4:11. Tem tudo a ver com entender circuncisão e paternidade no Espírito. Gênesis 17. Tem tudo a ver com desenvolver a paternidade de Deus, a filiação, tendo Deus como Pai, entender que isso é um processo a ser desenvolvido. Tudo isso me leva à identidade. Eu quero abrir aqui um outro ponto da identidade. Eu estou falando sobre identidade, mas eu estava falando sobre o quê? Conhecendo quem sou eu, ou quem eu sou. Então esses pontos que eu falei, está ligado a conhecer quem eu sou. Por quê? Porque quando eu sei quem sou, eu sei o que eu preciso fazer. E quando eu sei o que eu preciso fazer, então eu encontrei o meu destino. Aleluia. Um outro ponto da identidade que eu quero trazer para você aqui, irmãos, chama-se ser inclusivo. Quando eu sei quem eu sou, irmãos, e eu entro nesse lugar de maturidade, eu passo a me tornar uma pessoa inclusiva. Eu passo a trazer para perto e não a retrair pessoas. Nós temos falado, conversei esses dias aqui com jovens na terça, à noite, falando sobre isso, sobre o ser faccioso que a Bíblia condena. Gálatas 5, quando fala sobre as obras da carne, fala sobre a dissensão, sobre a facção, sobre a contenda na casa do Senhor. E como eu falei para você no início dessa aula, irmãos, essa aula traz para nós uma revisão de muita coisa, porque tudo está ligado à identidade. Mas um fator, um ponto forte na nossa identidade, na identidade de alguém maduro, é ser inclusivo. Essa é a pessoa que está sempre trazendo para perto. Sabe, aquele cara ali tem mais dificuldade. Aí a gente já fala assim, pois é, então não chama ele para o grupo, não, deixa ele para lá. Porque senão ele vai atrapalhar o que já está, bem feito aqui. Isso, irmãos, fala de uma identidade de menino, uma identidade imatura.
Porque o ser inclusivo, irmãos, é trazer aqueles que têm mais dificuldade para perto. Sabe, você tem um grupo de louvor, fala, pô, fulano está aqui, está servindo, está dedicado, está buscando, só que ele toca muito mal ainda, deixa ele no meu grupo, nós vamos ajudar ele, ele vai se tornar o melhor. Uau! Você já viu alguém falar assim, irmão? Você não vê, fala a verdade. Aí você olhar para esse cara e falar, Jesus, aleluia. Aí tem unção. Pode deixar o pior comigo. Irmãos, esse foi o Barnabé. Ninguém quer esse Paulo. A igreja, irmãos, de Jerusalém mandou Paulo de Tarso embora. Excomungou, excluiu ele da igreja. Ele foi lá para o deserto da Arábia, ficou lá um tempo no deserto, depois ele foi lá para Tarso, jogado. E Barnabé falou assim, eu sei quem é aquele cara, e eu sei o que Deus tem na vida dele. Foi lá em Tarso, buscou Paulo pela mão e falou assim, vem comigo. E Paulo falou, mas você me quer, ninguém está afim de me discipular. Ele fala, cara, eu sei quem é você, Deus já me falou a seu respeito, vem comigo. E diz que ele leva então Paulo para onde? Para Antioquia. E Paulo então começa a caminhar com Barnabé, sendo ali, irmãos, o auxiliar. O pastor era o Barnabé e o Paulo era o aprendiz. E eu creio que nesse tempo ele foi muito, irmãos, foi muito tosado. Ele foi muito treinado, ele foi muito testado. Porque Barnabé sabia o que estava fazendo. Falou, opa, peraí, agora você não faz nada não. Não, agora você não fala não. Não, agora peraí, vai, aguenta firme aí. Mas foi trabalhando. E ali trabalhando durante todo um ano, irmãos. E no desenvolver daquela igreja, naquilo que começou a acontecer em Antioquia, a Bíblia fala, e foram pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Uau! Irmãos, os discípulos não foram chamados de cristãos a primeira vez, não foi com Pedro, não foi com João, não foi com os apóstolos do Cordeiro, não foi. Foi com um Barnabé que chamou um Paulo para perto, e eles começaram a se movimentar de uma forma, sabe, tão plena, que o povo falou, isso aqui que eles estão fazendo parece o ministério de Cristo. E daí veio o nome cristãos, são os seguidores, os pequenos Cristo. Já tinha, irmãos, o Espírito Santo, já tinha a movimentação dos apóstolos, já tinham igrejas funcionando. A igreja lá em Jerusalém, que estava, que era a primeira igreja onde desceu o Espírito Santo, a igreja do primeiro século, primitiva, em funcionamento. Só que os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia. Na mão de quem? De Barnabé e Paulo. Ah, irmão, não sei você, mas essas coisas eu falo, Jesus, o Senhor é Deus mesmo. Como diz meu apóstolo, esse Deus não é gente. Você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque um dos pontos fortes da maturidade é ser inclusivo. Cara, aquele cara é muito chato. Ou ele é chato. Vamos fazer uma visita, eu não chamo fulano não, porque pensa num homem enjoado. Sabe, ele fala demais, ele não sabe se portar, ele entra na hora que não tem que entrar, deixa ele para lá. É mais fácil para nós, eu concordo com você. É mais fácil andar com quem já está pronto. É mais fácil andar, irmãos, com quem é mais sábio. É mais fácil andar com quem é mais inteligente. É mais fácil. Mas faz parte, irmãos, de uma maturidade, de ruios, incluir. Fala, deixa aquele mais chato comigo. Você pega o fulano, você pega o Beltrano, pega os melhores. Deixa aquele mais enjoado comigo. Eu vou andar com ele, porque eu preciso moldar a sua vida. Jesus amado. Irmãos, esse é o módulo Igreja Corpo de Cristo. E está cheio disso na Bíblia. Está cheio disso na Bíblia. Amém? 1 Coríntios 11, 18, fala um pouco disso. Diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, que é o capítulo que antecede a ceia, verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, Paulo dizendo à igreja de Corinto. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões, contendas entre vocês. Até certo ponto eu creio, até certo ponto eu entendo, até certo ponto eu admito, até certo ponto é até bom que isso aconteça. Pois é necessário que haja divergência entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vós são os aprovados. Uau! Em alguma versão diz para ver quem são os
maduros. Por quê, irmãos? Porque é justamente nesse meio, no meio do embate, no meio da divergência, é que são levantados os maduros, os aprovados, que a Bíblia fala. Então Paulo está falando, é bom que tenha isso. Gálatas 5, vamos lá, estamos numa escola. Gálatas 5, 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Então, irmãos, todo tipo de panela dentro de igreja, irmãos, aponta para falta de identidade, aponta para filhos técnicos, imaturos. E existe uma desculpa muito boa para nós: não, pastor, mas é porque, sabe, a gente tem mais afinidade aqui, tem mais afinidade ali, isso torna mais fácil para nós também. O que a gente, na verdade, não quer reconhecer, irmãos, é que a gente não quer ou não gosta de andar com uns e prefere andar com outros. O que, irmãos, é muito fácil de entender, porque, é como eu falei aqui, alguns verdadeiramente, às vezes, né, na nossa opinião, naquilo que a gente julga ser certo ou ser errado, alguns se tornam mais agradáveis e outros são mais enjoadinhos. Mas o Senhor te leva, irmãos, a ser alguém inclusivo, alguém que caminha como corpo, alguém que sabe, está chegando gente nova na igreja. Olha, nosso esquema aqui já está pronto, hein? Nossa equipe de música aqui, não, está fechada, hein? Não deixa ninguém entrar aqui, senão atrapalha. Nosso ministério aqui, nós estamos fazendo isso, sabe? A equipe disso, daquilo, da intercessão, das crianças, da cantina. Aqui é só nós três que dá certo junto, irmãos. Isso é criancice. A gente fecha aqui, ó, e nós três funcionando junto arrebenta, mas se entrar outro azeda. Então, irmãos, é uma panela. Porque não pode entrar um outro junto, senão atrapalha tudo, irmão, está errado. Isso funciona bem lá para o mundo, lá na igreja, isso não pode existir, irmão. Sabendo nós que existe muito, mas não pode existir, não deveria existir. A gente, cara, nós aprendemos a trabalhar bem entre nós três, porque nós falamos a mesma língua, nós já trabalhamos há um tempo junto, então nós já conhecemos um ao outro. Beleza, deixa um quarto entrar e aprender a linguagem que vocês têm. Deixa um quarto entrar e trabalhar tão bem como vocês trabalham, ensina para ele. Deixa um quinto entrar e aí não fica uma equipe de 3, fica de 4, fica de 5, fica de 10. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. É porque esse que está querendo entrar, ele vem e aí ele quer impor as ideias dele, e aí ele quer mudar tudo. Aí entra a maturidade de vocês, de falar: meu irmão, nós estamos trabalhando de um jeito aqui, vem junto, mas aguenta firme aí, sabe, segura as pontas. Segura as pontas, vamos fazer a coisa aqui organizada, do jeito que nós estamos aqui fazendo. Entra a maturidade, irmãos. Porque nós precisamos, sabe, nós preferimos, irmãos, sabe, nos esconder numa ostra ou nos fechar numa panela, do que ser claro, direto com o outro que está chegando. Fala: meu irmão, nós vamos ajudar você, nós queremos você junto, nós vamos trabalhar, mas é igual Barnabé e Paulo. Aí você fala para o Paulo que está entrando, fala: cara, eu sou o Barnabé aqui, então você me respeita e aguenta firme aí, que vai chegar a sua hora, mas está junto, vamos embora. É assim, irmão. Ah, mas aí fica bicudo aí, irmão. Bicudo já não é lugar da igreja, bicudo é no zoológico. Sabe, vai ficar bicudo e vai não sei o que, já não é problema seu, irmão. Você tem que ser inclusivo, mas tem que balizar as coisas. Aleluia, glória a Deus. Só que eu vou te falar uma coisa, irmãos. Você pode ser, irmãos, sabe, firme, sem ser mal educado. A Bíblia fala que você é luz do mundo e, diga, sal da terra. Só que não precisa ser sal grosso, irmão, né? Não precisa ser sal de churrasco, pode ser, sabe, um temperinho. Então, para você, querido, ser firme e manter o posicionamento das coisas, você não precisa ser grosso. Sabe o que eu tenho aprendido, querido? Que quanto mais firme eu preciso ser numa situação,
mais eu tenho que dosar o meu jeito de falar. Quanto mais firme, quando eu entrar, eu já tenho que mentalizar aquilo. Aqui eu não posso abrir, aqui eu tenho que ser totalmente enérgico. E nessa situação eu tenho que entrar com firmeza total. É a hora que você tem que entrar mais equilibrado, para você manter, sabe, o equilíbrio da situação e permanecendo firme. Porque senão você já entra esculhambando tudo, irmãos, perdendo a sua razão e deixando as coisas piores do que estão. Então, às vezes, quando é numa situação mais descontraída, às vezes você fala até de qualquer jeito, fala até mais assim, não, irmão, ó, me ajuda, para, isso e aquilo e tal. Mas numa situação que é grave, séria e que tem que ser mantido a firmeza, aí você tem que entrar, irmãos, com equilíbrio total. E falando da maneira mais equilibrada, tranquilizando, sabe, a situação de uma forma que você permaneça firme. Está entendendo isso? Então, irmãos, é ser inclusivo. Outro ponto que está ligado com isso que nós estamos falando, sobre a identidade, chama-se ser equilibrado. Amém? Tem que ser equilibrado. Tiago capítulo 1, verso 8 diz assim. Isso tem tudo a ver, irmãos, com relacionamento entre pessoas, tem tudo a ver com ser igreja. Tiago 1, 8 diz assim: o homem de coração ou o homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Joga aí para mim, Tiago 1, 8. Vai no 7 primeiro. Vai no 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé, e não duvida, pois aquele que duvida, ou seja, aquele que não tem fé, é semelhante a uma onda que vai e volta, que é levada, agitada pelo vento. Passa. Olha, não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Diz ali nesse texto, o homem que é como uma onda. Em outras versões vai dizer que esse homem que é como uma onda é um homem de coração ou de ânimo dobre. O que é isso, irmãos? Cada dia é de um jeito. É o cara, né, literalmente bipolar. Ultimamente, irmãos, eu estou conhecendo uns tripolar. Sabe, é a pessoa, querido, que cada dia é de um jeito. É a pessoa que um dia ele quer, outro dia ele não quer. Hoje ele fala que vai, amanhã ele não aparece. É o cara que começa a fazer um negócio aqui, nada que começa vai até o fim. Falou, irmão, você não estava fazendo faculdade? Que ele estava, mas e aí, pastor, eu não gostei não, parei. Ué, mas você estava fazendo o que mesmo? Ah, pastor, já fiz medicina, arquitetura, engenharia, direito. Estou fazendo, né, faz um pouquinho. Nada que começa vai até o fim. Nada que promete, cumpre. E a Bíblia diz, seja a sua palavra sim, seja o seu sim um sim, e seja seu não um não. O que passar disso, não é o pastor Douglas que diz, foi Jesus. O que passar disso provém do maligno. Ou seja, se o seu sim não for sim, se o seu não for não, irmãos, sua palavra é do capeta. E põe na frase embaixo, Jesus Cristo de Nazaré, que é ele que falou. E nós somos assim, irmãos. Ah, eu vou, mas na verdade não sei se vou, ainda vou pensar. Então para que falou que vai? Abençoado. Ah, eu não quero ir não, mexer com isso não, é em cima da hora, não, eu quero. E como igreja tem isso, irmãos? Quem vai participar do Réveillon, final do ano, quem vai participar não sei o que, não vai ninguém, irmãos. Em cima da hora aparece coisa que quer trazer o cachorro, o papagaio, periquito, e os parentes, não sei o que. É porque, irmãos, tem um povo, né, que é abençoado, eles vão abrindo, vão colocando. Eu, por mim, eu falava, irmãos, deu prazo, não entra mais ninguém.
Por quê, querido? Porque nós precisamos ensinar. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Nós precisamos ser equilibrados, porque isso faz parte de uma identidade de ruios, uma identidade madura, irmãos. Porque aquele que sabe quem é, sabe o que precisa fazer, sabe onde precisa ir, sabe dizer não para as pessoas, não vou não. Sim. Então, irmãos, ser equilibrado, não ser o homem de ânimo dobre ou de duplo ânimo. Cara que um dia está brincando, chega aqui, aí você vai, conversa tudo, outro dia, irmão, chega com aquela cara mais feia, esquisita, não cumprimenta ninguém, senta lá e fica lá. Com aquela cara que parece que foi batizado, né, num pote de vinagre. Não, é porque eu sou assim. É assim e muda, cidadão. Você é assim, está achando bonito ser assim? Então nós precisamos, querido, ter equilíbrio. Amém? Para não ser esse tipo de pessoa, irmãos. O homem bomba de Jesus. Sabe quem que é o homem bomba de Jesus? É aquele que qualquer coisinha, irmão, ele dá um piti. Não fala isso para o fulano não, senão você vai ver o que vai acontecer. Aí, irmão, você tem que falar para poder provar o cidadão. Vai poder balizar as coisas. Não fala essa história, não fala assim, irmão. O homem bomba de Jesus. Toda igreja tem um. Algumas tem mais de um. Sabe, não pode aqui do estupim curto. Irmãos, precisa mudar. Isso está ligado à identidade. Ser equilibrado. Aleluia. Glória a Deus. Mais um ponto. Esse ponto aqui é forte. Quarto ponto. Vai nos levar, irmãos, à identidade de ruios. Quando nós chegarmos a um lugar de amor à correção. Amor à correção. Olha o que diz a palavra em Hebreus 12, verso 6. Diz assim. Hebreus 12, 6. Olha que texto maravilhoso, querido. Abra aí, esse eu quero abrir com você. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos bastardos. Está entendendo isso? Então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Olha que forte. Se vocês não são disciplinados, em alguma versão ainda diz assim, olha, em algumas versões, se vocês não são disciplináveis, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim filhos bastardos, ou seja, irmãos, filhos ilegais, filhos ilegítimos, filhos sem pai, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai maior, para assim vivermos, ou seja, nos submeter a Deus. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Uau! É forte demais, irmão. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Pega esse versículo aí. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento que é aplicada, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ei, Jesus. Eu amo a Bíblia, irmão.
Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que Paulo está falando? Vamos para frente. Fortaleça os joelhos vacilantes, os braços enfraquecidos e vamos para frente. Nós precisamos ser disciplinados e amar a disciplina, a correção. Amém, irmãos? Então isso vai nos levar a um lugar, querido, de maturidade. Diz a palavra do Senhor aqui, outro texto. Provérbios 12, nós já vimos aqui na escola verso 1. Todo que ama a disciplina, a correção ou a repreensão, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo, ou torna-se tolo. Abre sua Bíblia em Salmo 94, verso 12. Diz assim, Salmos 94, 12. Quem escreveu esse salmo, irmão? Salmo 94. É um salmo de Davi, diz assim, Salmo 94, 12. Como é feliz o homem a quem Deus disciplina, aquele a quem ensinas a tua lei. Sabe por que eu amo a palavra, irmãos? Porque isso aqui não saiu da boca de qualquer homem. Saiu de um homem, querido, que é o ícone da antiga aliança. Saiu de um homem, irmãos, que era um padrão, um modelo, que foi eleito pelo Senhor. Saiu de um homem, irmãos, que caiu num pecado. E não foi num pecadinho qualquer não, irmãos. Foi num pecado de adultério, com Betseba. Depois do pecado de adultério, ele não parou por aí, irmãos. Ele foi para o pecado de homicídio. Foi levar à morte o seu capitão, o capitão da sua guarda, e marido da Betseba. E por aí vai. Mas é um homem que a Bíblia ainda assim o chama de o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que acontece? Ele está escrevendo esse salmo já no final da sua vida. Se você pegar, irmão, segundo estudos, você vai ver aí uma média de 8 a 12 anos que Davi colheu a consequência pelo seu pecado de uma forma terrível. Tudo que você puder entender, acreditar e pensar de ruim aconteceu sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a sua família. E não foi um mês, um ano, foram de 8 a 12, vamos colocar uma média aí, 10 anos colhendo consequências, colhendo frutos de uma má semente, 10 anos de luta. Mas no final de tudo isso ele escreve: como é feliz, como é bem-aventurado o homem que Deus disciplina. Tem uns caras muito show. Aquele a quem o Senhor ensina, instrui a sua lei. Tranquilo, em mansidão enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor nunca desamparará o seu povo e jamais abandonará a sua herança. Irmãos, ele passou 10 anos sofrendo como um cão. E foi difícil, irmão. Só que ele sabia que o Senhor era com ele. E ele sabia, irmãos, que era consequência do seu pecado, porque Natã avisou tudo isso para ele. Porque se você for ver toda a escritura, você vai ver, irmãos, sempre acompanhado de um rei havia um profeta. Sempre acompanhado de um rei havia um profeta. O rei, irmãos, falava ao povo. O profeta falava com Deus. E a conexão do profeta com o rei era: o profeta recebia de Deus e o rei aplicava junto ao povo aquilo que o profeta estava recebendo de Deus. E essa era a conexão que trazia nos dias da antiga aliança, irmãos, paz sobre uma nação. Está entendendo isso? Então já tinha sido avisado por Natã. E ele diz: como é feliz o homem a quem Deus disciplina, o homem a quem ele ensina a sua lei. Irmãos, o amor à correção.
Quando nós entrarmos nesse lugar de entender, irmãos, que todo tipo de correção vem para instruir. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. O técnico, ele não aceita bem a correção. Eu tenho, irmãos, uma filha de 1 ano e meio, né? Vai fazer 2 anos, pouco mais de 1 ano e meio, Helena. Ela não sabe nem o que é correção. Eu estou falando para ela, ela não está nem entendendo o que eu estou falando. E às vezes eu faço cara de bravo, engrosso a voz, pego um chinelo, irmão, ela começa a rir, achando que eu estou brincando com ela. E eu falo, eu vou te bater, você vai aprender já, você está passando dos limites. Só que não tem como, irmãos, eu disciplinar ela, porque ela não está nem entendendo o que eu estou falando. E ela está lá fazendo bobagem, fazendo besteira. E quando eu vou disciplinar ela, ela ri. Vem correndo, abraça minha perna. E diz, apanhar, apanhar. Já o Heitor, irmãos, vai fazer 6 anos. Então ele já entende o que é disciplina. Ele entende, mas não aceita. Muitas vezes faz isso, mas todo dia, irmãos, para tomar banho é uma luta. A Helena ama tomar banho. O Heitor está correndo de água igual. E não foi assim desde o princípio. No início ele gostava de tomar banho, são as fases. Agora ele não quer tomar banho. E todo dia que fala em banho, irmãos, vira uma lereia. Ontem eu dei umas cintadas nele quando ele fez graça por causa de banho. Eu falei, toda vez que eu falar em banho com você e você fizer show, você vai apanhar. Por quê, irmãos? Ele já entende disciplina, mas ele não aceita. Mas vai chegar o tempo, irmãos, do Heitor, com 15 anos, com 16, que ele precisa, irmãos, amar a disciplina. Ele precisa se submeter à direção, à correção da paternidade, irmãos, sem entrar em crises. Porque se um menino com 12, com 13, com 14, no auge da adolescência, irmãos, estivesse rebelando contra a disciplina, o caminho não é bom, irmãos. O caminho não é bom. Precisa se acender uma luz muito forte em relação ao que está sendo gerado no coração do seu filho, porque já passou essa fase. Um menino na adolescência, com 14, com 15, com 16 anos, sendo desenvolvido para se tornar um ruios no Senhor, ele já precisa entender que o não é não e o sim é sim, e receber a disciplina, entendendo, meu pai me ama, e por isso ele está me orientando, e por isso o não dele é um não para mim. Já tem que estar nesse lugar, com 14, com 15, com 16 anos. Por quê? Porque o homem desenvolvido na sua identidade, irmãos, ele tem que chegar nesse lugar onde ele aceita a disciplina com prazer. Com prazer que eu falo, não achando bom, mas assim, mesmo que não gostando, desde o primeiro momento já se submetendo, já se entregando, sem relutar, como relutava quando era um técnico. Isso faz parte o quê? De uma identidade. Amém, irmãos? Para a gente terminar, eu quero falar de um personagem para você. Abra sua Bíblia aí. Amém, Jesus. 1 Samuel capítulo 15. Quero voltar no primeiro ponto que a gente estava falando, sobre saber quem você é. Então nós falamos de identidade ligada à circuncisão e à paternidade espiritual, de identidade ligada aos 5 ministérios, de identidade ligada ao desenvolver, do filho técnon para ruios, a identidade ligada a ser equilibrado, a identidade ligada a ser uma pessoa inclusiva, que traz para perto, para junto, e a identidade ligada ao amor, a correção ou a disciplina. Olha o tanto de coisa. Tudo isso está ligado à identidade de uma pessoa madura. Irmãos, voltando ao primeiro ponto, o Senhor me trouxe isso no coração aqui, sobre conhecer quem você é. Querido, quando nós fazemos a analogia, quando nós pegamos Saul e Davi e começamos a estudar a respeito deles, você vai ver algo muito interessante. Você vai ver que Saul era o cara do estereótipo. Saul era um cara que tinha, um porte físico. A Bíblia fala
de Saul de uma forma diferenciada. A Bíblia cita isso, que quando se colocava em forma o exército, quando a tropa de elite de Israel se posicionava, ele, se via de longe quem era Saul, porque a cabeça dele, passava do limite de altura daquela tropa assim, passava com folga. Porque diz que depois de Saul, o homem mais alto batia no ombro dele, porque ele era grande. E alguns textos falam da beleza de Saul, assim como falam do filho de Davi, Absalão, falam dos seus cabelos, da beleza que Absalão tinha. Então alguns homens são conhecidos na Bíblia pela beleza, pelo porte que tinham. Por isso que quando se decidiu escolher um rei, e Deus que escolheu Saul, mas foi o povo que pediu um rei, presta atenção nisso, o povo pediu um rei, porque esse não era o propósito de Deus para Israel. Ah não, pastor, não. Qual que era o propósito de Deus para Israel? É que o rei fosse Yahvé, o Senhor. Nunca a nação eleita tinha tido um rei, só que o povo veio para o profeta Samuel e diz: nós queremos um rei. Assim como todas as nações da terra têm rei, a gente também quer rei. Aí Deus falou: eu vou dar um rei para vocês então. Eles estavam rejeitando o Senhor, irmãos, e querendo a figura de um homem, rejeitando o rei dos reis e o Senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, para ter a figura de um rei humano. Samuel entra em choque, Samuel, que era o profeta da época, fica extremamente decepcionado. Deus fala para Samuel: te acalma, fica tranquilo. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. E eu vou dar um rei para eles. O meu povo quer um rei, eu vou dar um rei. Então, o povo queria, e Deus escolheu Saul. Por quê? Porque era a medida de um rei que o povo ia ficar satisfeito, e o povo ficou satisfeito. Dá uma olhada nesse rei. A cabeça dele bate lá naquele P lá, da paternidade. Dá uma olhada nesse homem, tanto que ele é forte, bonito, fala grosso, imponente, tem uma armadura top. Tanto que ele é em batalha ele é um bom lutador, e o povo ficou satisfeito com aquele rei. Só que Saul, irmãos, era o homem do estereótipo, só que ele não tinha uma autoimagem. Ele não estava bem consigo mesmo, ele não entendia quem era, ele não tinha identidade. Embora a sua aparência, o seu estereótipo fosse o tal, por dentro ele era arruinado, irmãos. Embora por fora ele fosse grande, por dentro ele era pequeno. Embora ele tivesse belos cabelos, belos olhos, uma bela voz, uma bela musculatura, um belo porte, a sua alma era deficiente. A sua autoimagem, aquilo que ele pensava a respeito de si mesmo, irmãos, era, pequeno. Mas Deus o escolheu. Agora Davi, irmãos, era um homem que não tinha aparência. Davi, a Bíblia também diz que Davi era baixo, que Davi era pequeno, que Davi era magro, que Davi era franzino, que Davi era ruivo, sardento. Eu acho que ele era feio. Só que, irmãos, feio, ruivo, sardento, pequeno, magro e fedendo ovelha, por dentro ele era gigante. Por dentro ele orava: o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, contigo eu salto muralhas, contigo eu atravesso um batalhão. Senhor, a essência de todo o meu ser, equilibra em mim o teu espírito. Irmãos, ele sabia quem ele era. Lá com a sua, tangendo a sua harpa, enquanto nunca ele tinha pensado em ser rei. Ele não pensava em ser o rei, mas ele pensava em tomar para Deus Jerusalém, tirar da mão dos jebuseus a cidade santa. E quando ele estava lá dedilhando a sua harpa e olhando aquele monte, aonde lá em cima do monte existia Jebus, a fortaleza dos jebuseus, e ele entendia que pela lei de Moisés havia um mandado através de Josué, que ao entrar na terra desapossassem todos os inimigos da terra, que jamais poderia ter ficado os jebuseus em Jerusalém. Ele dizia: um dia eu vou tirar esse povo daí. Mas eu posso? Sim, eu posso. E por isso ele treinou com a funda, irmãos.
E por isso eu já falei para você aqui, na minha ideia, irmãos, ele nunca começou com um urso, ele não é bobo. Por isso ele começou, sabe, com um coelho, depois ele passou para a raposa, depois ele passou para o lobo, depois ele passou para o leão, depois ele passou para o urso. Quando ele derrubou o gigante, ele falou, pronto, era isso que eu pensei que ia fazer. E Deus está fazendo através de mim. Por quê, irmãos? Porque ele era pequeno por fora, mas por dentro ele era grande. Sabe qual a maior deficiência, irmãos, da identidade? É não saber quem você é. É não entender o depósito de Deus que existe dentro de você. É querer, irmãos, mostrar para os outros quem você é. Ou seja, aparecer. E é por isso, irmãos, que a vaidade toma conta da igreja. Uma coisa, irmãos, é cuidar de si. Outra coisa é ser vaidoso, porque a vaidade é pecado, querido. Então todo homem e toda mulher que se move no humanismo, que se move no narcisismo, que se move, irmão, sabe, no cuidado exagerado da aparência, da forma, o que isso reflete, irmãos? A autoimagem é fraca. E por isso ele tem que sempre desfilar o sapato mais bonito, o cabelo mais bonito, a roupa mais bonita, ser o mais diferente. Vou falar para você, irmãos, até a necessidade que se tem de usar uma roupa que ninguém usa, um sapato que ninguém usa, o cabelo que ninguém corta, uma forma de ser totalmente diferente, irmãos, é deficiência de autoimagem. Porque, irmãos, quando você entende o depósito de Deus tem na sua vida, querido, você não está muito ligando para isso. E não coloque palavra na minha boca, eu não estou falando, irmãos, não estou pregando aqui contra ser bonito, contra se arrumar, não é isso. Eu estou falando contra ser narciso, o culto ao corpo, o culto à beleza. Aqueles que passam horas e horas vendo as coisas. Por isso, irmãos, vira um consumista. Coloca toda a sua casa em risco, seus filhos, o seu casamento, porque gasta mais do que pode para mostrar para os outros aquilo que não é. Isso é problema o quê? De autoimagem. Sabe, meu cabelo está tão feio hoje, eu nem deu tempo de arrumar, então não vou no culto hoje não. Para que você vai no culto, irmão? Mostrar seu cabelo ou cultuar o Senhor? É, irmão, é fácil. Não, o pastor está falando isso, ainda bem que eu não tenho isso. Não tem não. Ó, minha unha descascou tudo, negócio aqui não deu para fazer, não vou na igreja hoje não. Senão a irmã lá, aquela xaropinha, vai olhar para minha unha e ainda vai falar, irmão, você vem para mostrar sua unha para a irmã ou você vem adorar o Senhor? Ah, não deu tempo de tomar banho, não vem sem banho, irmão. Ah, pastor, estou até fedendo, não tem problema, irmão. Deus não tem problema com o seu cheiro, não. Vem cultuar o Senhor da forma como você está. Irmãos, isso é a posição. Então eu não estou com problema, irmão. Esse meu coisa, esse meu sapato, eu já usei essa roupa aqui, e se dane, irmão. Ah, você vai usar essa roupa de novo? Eu falo, claro. Ah, você já usou essa roupa? Me dá uma nova, irmão, então. Porque, irmão, nós precisamos ter, sabe, consolidado isso. Ah, o meu cabelo é assim. E faz bem eu dar dar uma arrumada nele, uma melhorada nele. Eu gosto de fazer isso, pastor, fica bonito, beleza. Não tem problema nenhum nisso. Se arrumar, pentear, pintar, fazer o que você quiser no cabelo. Não é sobre religiosidade que estamos falando. Mas o dia que você não tiver dinheiro para dar o seu toque no cabelo, venha do jeito que ele está. Não se esconda. E não perca, irmãos. Não deixe de cultuar a Deus por causa do seu cabelo. O dia que não deu tempo de você colocar a roupa que você queria, mas essa aqui tal, irmão, vem com a roupa que você tiver. Vem do uniforme do trabalho, vem do jeito que tiver, irmão, vai adorar o Senhor. Por quê? Porque nada me limita. Porque o que grita não é o que está fora, é o que está dentro. Ah, as pessoas vão me ver, irmão, tem muita gente trabalhando para ser visto mesmo por fora. E na verdade, irmãos, Deus não está vendo nada dentro de você. Você tem conseguido mostrar muita coisa fora, mas Deus não enxerga nada, o interior vazio, oco. Esse era Saul. Sabe o que acontece, querido? Saul, ele sempre, quando ele entrou como rei, o que acontece? Ele sempre trabalhou para poder agradar o povo.
Tem algum problema nisso? Lógico que tem. Se você quiser agradar o povo, irmãos, sem conseguir agradar antes ao Senhor, você está frito. O negócio de Saul era com o povo, não era com Deus. E o Senhor foi tão misericordioso com ele. 1 Samuel 15, verso 17, disse assim: ele disse Samuel a Saul, né? Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre todo Israel. É isso aqui, ó. Deus está falando para ele. Embora sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, ou seja, eu te conheço, Saul, e sei o que você pensa de si mesmo, sei quem você é. Embora sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, eu não te fiz cabeça sobre todas as tribos e te constituí um rei. Por que tu não me honras? Porque ele não tinha autoimagem, e mesmo assim o Senhor o constituiu rei e colocou sobre ele o reinado, o governo. Quando ele peca, irmãos, e ele tem que matar o Agag, o rei dos amalequitas, e toda aquela história que você sabe, e não faz, e ele é destituído como rei. Diz assim, 1 Samuel 15, 30. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de todo Israel. Olha essa frase. A gente vê frases tão lindas de Davi. Olha o que Saul falou. Então disse Saul: pequei, errei, falhei, caí, vírgula. Honra-me porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. O cara está falando, admitindo que caiu, que pecou, que errou. E a palavra seguinte é: mas honra-me diante do povo. Não interessa o que eu estou vivendo diante do Deus, honra-me diante do povo. Saul está pedindo isso ao profeta. Não interessa o que eu fiz. Eu estou mal com Deus lá, tudo bem, mas Samuel, por favor, diante dos anciãos de Israel e de todo o povo de Israel, honra-me perante eles, porque o meu negócio é com o povo. Eu sou o rei popular, o rei do povo. E Samuel falou: o que você está falando? Neste dia, nesta hora, nesse momento, fosse rasgado de ti o teu reino, arrancado de ti o reino. Deus está te substituindo. Por quê? Porque é um homem que governa para o povo. Para quem você vive, irmãos? Para Deus ou para o povo? Para que você movimenta na igreja, querido? Para servir a Deus ou para aparecer para o povo? Ah, pastor, é claro que para Deus. Para, irmão, para. Se aquilo que tudo que fizéssemos era para Deus, irmãos, quando não fôssemos reconhecidos, querido, não subiria o bico. Quando não fôssemos exaltados por algo que fizemos, não ficaríamos magoados. Quando fôssemos, relocados de uma equipe para outra, tirados de uma posição, não sairíamos da igreja. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para o Senhor. E o meu interesse é que o melhor aconteça com o reino e com a igreja, não com a minha vida. Esse aqui, esse homem, o Saul, era o líder popular, o líder para o povo. E o Senhor o removeu. Por quê, irmãos? Você vai ser um líder excelente diante do povo, se você tiver aprovação diante de Deus. Se você estiver ouvindo o Senhor e está sendo conduzido por Ele, então você vai ser um excelente rei. Eu tentei procurar aqui na Bíblia, acabei que eu não achei, mas irmãos, existe um momento na Bíblia que o Saul, ele faz uma estátua dele mesmo. 12, 1 Samuel 15, 12. Joga para mim aí. 1 Samuel 15, 12. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. E voltando, passou
e desceu a Gilgal. Levantou para si um monumento. Em outra versão, querido, fala que Saul levantou para a sua adoração, não para a adoração dele a Deus, para a sua própria adoração, um monumento, exaltando o seu próprio nome. E por isso, irmãos, o seu nome foi rasgado da história. Por quê, irmãos? Porque com Deus não se brinca. A palavra de Deus fala em 2 Samuel 1:23, Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que águias e mais fortes do que leões. Pensa nisso. Você acha que Saul não era querido? A Bíblia diz, Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também como na sua morte. Irmãos, ele era o cara diante do povo, Saul. Saul era o líder popular, o líder de aprovação. Se tivesse votação, irmão, ele ganhava disparado no primeiro turno, porque ele era o líder popular. Mas ele esqueceu, irmãos, de honrar o Senhor antes de honrar o povo. Ele esqueceu de ser governado por Deus antes de governar um povo. Por isso que quando ele caiu em si, vê se a história não é a mesma, irmão. Quando Samuel veio para ele e falou, pecou. Ele falou, sim, eu pequei. Samuel falou, você fez isso, isso e isso. E era para ser feito isso, isso e isso. E ele falou, é verdade, eu pequei, mas honra-me diante do povo. Ou seja, não conte isso nada para o povo e mantenha a minha imagem diante do povo. Agora volta para Davi, acontece a mesma coisa. Mudou o profeta e mudou o rei. Agora é Natã e Davi. Natã chega para Davi e diz, pecaste contra o Senhor. Olha o que tu fizeste. Davi falou. Davi despencou em lágrimas, irmão. Caiu de joelhos e falou, eu vou morrer. Porque por esse pecado eu sou digno de morte. Eu me arrependo, Senhor, mas estou pronto a receber a morte, porque essa é a minha sentença. E o Senhor falou, não morrerás. Eu te perdoo, porque eu te amo, Davi. Mas terá consequências. Tua casa colherá consequências, mas eu te perdoo, não morrerás. Mas depois disso, irmãos, mesmo perdoado, ele começa a pedir, Deus, me traz de volta a alegria. E a sua oração é, leve o reino, leve os cavalos, leve os soldados, leve os anciãos, e leve o povo, e leve a autoridade, leve o cetro, leve a coroa, leve o castelo, leve o que o Senhor quiser, mas deixa comigo só o teu espírito. Deixa eu sentir a mesma alegria que eu sentia no meio do mato. Deixa eu sentir a mesma presença que eu sentia no meio das ovelhas. Carregue o que o Senhor quiser na minha vida. Leve até a vida se o Senhor quiser. Mas se for para eu permanecer vivo, debaixo do teu perdão, não retire de mim a tua presença. Uau! Sabe o que é isso, irmãos? Identidade. Você está vendo? É a mesma história. Mudou os reis e mudou os profetas. É a mesma coisa acontecendo. Por quê, irmãos? Um era pequeno, olhado de fora. Quando o tal do Golias olhou para ele, riu. Talvez, irmãos, se fosse o Saul que fosse lutar com Golias, Golias não ia rir dele. Sabe por quê? Porque, irmãos, o Saul era, sabe, irmãos, era páreo com Golias. Era quase da altura dele. Forte. Tinha cara de soldado, tinha cara de rei. Ou seja, aparência forte, o interior fraco como uma seda. Davi não tinha aparência nenhuma, não tinha parecer nem formosura. E quando ele chegou lá diante do Golias, o Golias riu e falou assim, não, para com isso, parei com a brincadeira. Eu estou aqui querendo lutar 40 dias para entrar numa batalha, vocês mandam um cachorro. Está escrito aí, irmão. Vocês mandam para mim um cão, isso aqui é um vira-lata, que vem diante de mim me tacar pedra. Por quê, irmãos? Porque ele não tinha aparência, mas ele não conseguiu ver, irmãos, a investidura de Deus que Davi carregava. Mas você precisa entender isso, querido.
Sabe por que não vou relutar? Porque sei quem eu sou. Sabe por que não vou responder? Porque sei quem eu sou. Sabe por que vou renunciar? Porque sei quem eu sou. Irmãos, homens de identidade sabem a hora de prosseguir, sabem a hora de parar e sabem a hora de renunciar. Homens de identidade, irmãos, sabem a hora de avançar, mas sabem a hora de retroceder. Não é um descompensado, eu quero, eu vou, eu quero. Não, sabe a hora, ele falou, não, agora é o momento de parar. Agora é o momento de voltar atrás. Eu quero terminar essa aula e esse módulo falando sobre isso, irmãos, para que fique como exemplo para você, Davi e Saul. Autoimagem. O que é aquilo que você vê dentro de si? Irmãos, e 90% das pessoas que estão dentro da igreja brigando por uma posição, brigando por um título, brigando por um espaço, é porque não tem autoimagem. É porque se acham tão pequenas, é porque se acham tão rejeitadas, é porque se acham tão insuficientes, que precisam tanto de um lugar e de um reconhecimento, irmãos, diante das pessoas, para poder se sentirem melhor. Porque todo aquele que já sabe quem é em Deus, irmãos, está sendo edificado no seu altar secreto. Está sendo edificado no seu altar secreto, na sua busca, irmãos. Ele não está procurando o que os homens podem lhe dar. Porque a própria Bíblia diz: se fostes reconhecido diante dos homens, já recebeste o teu galardão. Se foste esquecido pelos homens, prepara-te, porque a recompensa vem do Senhor. E a pessoa que se move na identidade entende isso. Fala, deixa eu quietinho aqui. Deixa Deus ir construindo dentro de mim. Quando eu li esse texto, Saul era tão amado e querido, tanto na sua vida, quanto foi na sua morte. O povo amava Saul, porque ele era o líder do povo. Mas o Senhor o rejeitou, porque ele governava para o povo e não governava para Deus. Quando você governar para Deus, Deus te faz ser aceito pelo povo e muda, irmãos, a realidade. Quando você mudar a realidade do ambiente pelo governo do céu, então o povo vai reconhecê-lo. E é isso que nós precisamos buscar. Por isso, irmãos, que a partir desse tempo a gente pare de guerrear, de brigar por espaços, por posição, por um lugar ali, por uma coisa aqui. Que a gente pare, irmãos, de ser narciso. Que a gente pare de querer, irmãos, sabe, ter um investimento tão alto naquilo que é fora, em vez de investir naquilo que está sendo produzido dentro. Lembre-se disso. Toda a necessidade que você tem de ser notado. E eu estou falando isso aqui não é para afligir ninguém, irmãos, não é para atacar ninguém. Mas existem muitos irmãos, se você passar perto dele e não dizer bom dia, boa noite ao Pai do Senhor, porque sua cabeça está a mil em outro lugar, isso é papel, é condição para ferir uma pessoa. Aí o irmão passou aqui, o pastor nem me deu Pai do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Carência. A autoimagem distorcida. Seja completo em Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé.